Olá pessoal, tudo bom? A nossa aula de hoje é sobre divisão celular. Então vamos lá. A célula ela passa por um ciclo celular, tá? O que é esse ciclo celular? É um período que vai desde a formação de uma célula, depois que ela se dividiu, até a próxima divisão dela. Então isso que é considerado um ciclo celular, tá? Então desde que ela se formou, e ela se formou por uma divisão celular, até ela chegar na próxima divisão celular. Então, esse ciclo ele passa por fases, tá? Intérfase, que é quando ocorre toda a preparação para que ocorra a divisão. Então, na intérfase, a célula não está se dividindo, ela está se preparando para se dividir. E a divisão propriamente dita, que no caso são duas, mitose e meiose, certo? Hoje nós vamos falar da intérfase e da mitose. Aí na próxima aula eu explico para vocês a meiose, tá? Então, intérfase. Ele é um período do ciclo em que a célula não está se dividindo. É um intervalo entre duas divisões sucessivas, porque a partir do momento que passou pela intérfase e ocorreu a divisão, já formou a célula, aí ela entra em intérfase de novo. Prepara novamente para uma próxima divisão, tá? E apesar dela não estar se dividindo, é um período que tem uma atividade metabólica muito grande e demora muito mais tempo do que a divisão propriamente dita, tá? Porque existe toda a preparação para que ocorra a divisão nessa fase, na intérfase. Então, vai acontecer a preparação no sentido de duplicação de DNA, de crescimento da célula, enfim. Então, essa intérfase, ela tem 3 partes, né? Que é G1, S e G2. E cada parte dessa tem uma preparação para que essa mitose, no caso, né, que é a divisão, possa acontecer. Então, fases da intérfase. Então, primeiro período, que é chamado período G1. O que acontece? É um período que ele antecede a duplicação do DNA, tá? Caracteriza-se por grande síntese de RNA e de proteínas. A célula vai crescer, vai sintetizar organelas e componentes moleculares. No período S, é o período da duplicação do DNA, tá? S de síntese, síntese de DNA. Ocorre a duplicação dos centríolos, lembra que cada célula tem 2 centríolos, então aquele é duplicado, tá? E dos centrosomos. Esses centrosomos é uma estrutura que é organizadora dos microtúbulos. Então, assim, em volta desse centríolo vai ser formado o áster, que é feito de microtúbulos, que são proteínas, tá? Que vocês já viram isso também. E a partir desse centrosomo, que seria o áster em volta do centríolo, vai formar a fibra, vão formar as fibras de fuso, tá? Que vão se ligar aos cromossomos depois. Então, isso é que é a estrutura organizadora, tá? De microtúbulo. No período G2, ele é posterior à duplicação do DNA, tá? Então, ele já foi duplicado, ocorre toda a preparação final para começar a divisão, a célula cresce mais, produz proteínas e organelas. E ela vai terminar, esse período vai terminar com o início da mitose. Então, assim, olha, você tem aqui, isso tudo aqui é a intérfase, tá? E essa parte é a mitose. Então, aqui acontece o período G1, que é aquele de pré-síntese de DNA, né?
No S vai acontecer o crescimento da célula e a duplicação do DNA. No G2 vai ter o crescimento e toda a preparação final aqui para que comece a divisão. E aqui vem a divisão com todas as fases, prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase, que são as fases da mitose. E a citocinese é a divisão do citoplasma. Então, neste momento, já são 2 células. E aí, o que acontece? Essas células vão entrar em intérfase de novo, para que ela se divida depois no final, certo? Esse período G0 é um período em repouso que algumas células permanecem, normalmente neurônios, que ela tem a atividade metabólica dela normal, mas ela não está se dividindo, ela permanece aqui. Então, o neurônio é assim, e células musculares também, tá? Então, vamos lá. Ó, esse gráfico é bem característico para entender a quantidade de DNA que está disponível aqui em cada fase. Então, por exemplo, você tem aqui essa quantidade de DNA no G1. Aí, o DNA vai se duplicar no S. Então, duplicou, 2 para 4. Então, no S ocorre a duplicação do DNA. Ele permanece com essa quantidade no restante aqui, no G2 e já na mitose. Quando ele começa a cair novamente? Quando ele estiver em anáfase, que ela já está separando os cromossomos para os polos, e aqui na telófase, que já se dividiu, ele continua com a quantidade inicial de DNA, certo? Então, aqui tem um exemplo, pessoal, mas não é sempre essa quantidade de horas, de minutos aqui, tá? Depende muito de cada célula. Aqui é só um exemplo. Algumas são assim. Então, a intérfase, ela, se for pensar em horas, na fase G1 demoraria 5 horas para acontecer, no S 7 horas, no G2 3 horas e na mitose toda 1 hora. Então, dentro dessa mitose, essa 1 hora dividida nas fases, na prófase duraria 36 minutos, a metáfase 3 minutos, a anáfase 3 minutos, a telófase 18 minutos, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, lembra que isso aqui é só um exemplo. Cada célula é cada célula. Então, uma demora mais, outra demora menos, depende. Aqui está um exemplo só para vocês terem uma ideia da diferença da intérfase para a divisão em si, tá? Algumas células que eu falei para vocês, os neurônios, eles deixam a fase G1 ali, ou mesmo durante ela, e eles entram em estado de repouso, que é no G0. Aí nessa fase, a célula faz as funções normalmente, o metabolismo é normal, só que ela não está se preparando para a divisão, ela não vai se dividir. E nessa intérfase, e também aqui numa fase da mitose, existem pontos de checagem, tá? Que a célula checa para saber se está tudo certo, tudo correto para a divisão acontecer e continuar. Então, esses pontos de checagem acontecem na transição final do G1 para o S, na transição do G2 para a mitose, e quando tiver na mitose, na transição de metáfase para anáfase. Então, são 3 pontos de checagem. Então, aqui, olha, G1, aqui está o ponto de checagem. Então, eu falei para vocês, nessa transição do finalzinho do G1 para o S, o outro ponto de checagem é o final do G2, para começar a mitose, e o outro ponto de checagem é aqui entre metáfase e anáfase, tá? Aqui já
é a citocinese, que é a separação do citoplasma, então a mitose já aconteceu. E aí começa tudo novamente. Então, esses são os 3 pontos de checagem. G1 para S, G2 para mitose e metáfase para anáfase. Então, na transição final de G1 para S, a célula vai checar se as condições internas e externas são favoráveis para acontecer a divisão, vai checar o tamanho, a quantidade de nutrientes que vai fornecer energia, os sinais moleculares, se o DNA está íntegro o suficiente para ser duplicado. Na transição aí final, né, o finalzinho do G2 para a mitose, nessa fase que vai ocorrer a checagem dessa integridade, dessa replicação do DNA, que no caso aqui aconteceu na fase anterior, que é a fase S. Então, ocorre uma checagem se ele duplicou normalmente e se ele está íntegro. Se tiver algum dano, né, não aconteceu tudo isso, e esse dano for irreparável, a célula vai entrar em apoptose, que é o quê? É uma autodestruição. Então, ela vai ser destruída aqui nessa fase antes de entrar na mitose. Aí já estando na mitose, entre metáfase e anáfase, a célula vai examinar se todas as cromátides irmãs estão corretamente ligadas aos microtúbulos do fuso. Porque cromátide irmã é cada parte do cromossomo, certo? E elas estão ligadas pelo centrômero, e ali no centrômero, onde vai ter o cinetócoro ali do lado, que vai ter a ligação nos microtúbulos. Então, essa checagem acontece aqui. Por quê? Porque na anáfase ocorre a separação das cromátides. Então, elas têm que estar totalmente ligadas aos microtúbulos para que elas possam ir para os polos. Tudo isso ocorre por quê? Porque tem sinais internos e externos, tá? Na célula, que vão acionar essas vias de sinalização, que vão ativar ou desativar um conjunto de proteínas que move esse ciclo celular. Então, tudo isso vai acontecer porque existem proteínas que fazem toda essa sinalização de checagem e que vai permitir que esse ciclo celular ocorra ou não, tá? Então, agora eu vou explicar para vocês as fases da mitose. A mitose, ela é uma divisão celular em que a célula vai dar origem a 2 outras células, mas que tenha a mesma constituição cromossômica da célula que iniciou o processo, certo? Então, ela começou com uma quantidade de cromossomos e ela vai terminar com a mesma quantidade. É uma divisão que vai promover o desenvolvimento do organismo após a fecundação. Então, tem uma célula, essa célula vai se duplicar e vai formar o embrião por conta da mitose. Uma outra função aqui da mitose, né, uma outra importância é regenerar os tecidos após lesões. Então, ocorreu uma lesão celular, vai acontecer a formação de células novamente para regenerar, e isso é uma mitose. O crescimento do organismo após o embrião e depois, conforme esse organismo vai crescendo, depois do nascimento, né? Mitose que está acontecendo nas células. E quando é um organismo que faz reprodução assexuada, e ele é haploide e forma gametas haploides, também é uma mitose. Não é o nosso caso. No nosso caso, a nossa reprodução é sexuada
e os nossos gametas são haploides, mas nós somos seres diploides. Então, não é o nosso caso. Aqui, quando é um ser vivo que é haploide e que faz reprodução assexuada, ele é haploide tanto nas células dele, do corpo todo, como nos gametas. Tudo é haploide. Então, isso você pode considerar como sendo uma mitose, tá? Então, aqui são as fases: prófase, metáfase, anáfase, telófase, nessa ordem. Alguns autores consideram a fase que seria a prófase final como prometáfase, tá? Mas depende dos autores aí. Tudo é prófase. Então, na intérfase, a célula está dessa forma, tá? Os cromossomos aqui estão ainda começando a se condensar. Aqui tem o centríolo e a formação de áster aqui, e que vai ser formado também os microtúbulos que vão se ligar aqui, mas a intérfase são aquelas fases G1, S, G2 que eu expliquei para vocês. Aí começa a prófase. Aqui você já percebe a duplicação dos centríolos, né? Então, aqui tem 2, aqui tem 2. Aí eles começam a ir para os polos, e aqui nesse desenho está mostrando a prometáfase, que aí o que aconteceu? Que seria um final da prófase, tá, pessoal? Você pode dizer que tudo isso daqui é prófase. Prófase inicial, prófase final, ou prometáfase, tá? Então, já aconteceu aqui dos centríolos ficarem nos polos, e tá vendo que os cromossomos já assumiram a forma de cromátides, né? Que aqui no comecinho da prófase ainda estava como acontece aqui na intérfase. Aí, quando vem a metáfase, o que caracteriza a metáfase é que eles estão bem no centro, bem condensados. Então, esses microtúbulos aqui que foram formados, ó, aqui ainda estava acontecendo a formação deles. Aqui eles já estão formados e já estão ligados aqui no centrômero. Na verdade, ele se liga ao cinetócoro, que é uma estrutura aqui do lado do centrômero, mas está ligado aqui em cada cromossomo. Aí, a anáfase é a separação das cromátides, tá? Então, aqui estava ligado, né? Assim, ó, ligado. E aí, ocorre a separação para os polos aqui na anáfase. E na telófase, já começa a separação do citoplasma, ó, onde vão formar duas células. Tudo bem? Aí, os cromossomos aqui nessas células formadas, eles voltam a ficar desespiralizados como estavam lá na prófase, o início de tudo, tá? Então, assim, a mitose é chamada de divisão equacional. Por quê? Porque ela mantém o número de cromossomos. Então, aqui, ó, o que eu falei para vocês, no nosso caso, somos seres diploides e nós vamos formar duas células no final da mitose, que são 2N, certo? Então, manteve o número de cromossomos. No nosso caso, 46 cromossomos, formou-se duas células de 46 cada uma. Este é o caso que eu falei para vocês de seres haploides. Então, se ele já é haploide, ele vai originar duas células haploides, porque ele é haploide e os gametas também são, tá? Então, isso acontece, esse tipo de reprodução assexuada em seres haploides também pode ser considerado mitose, tudo bem? Então, vamos lá. Agora eu vou dar os detalhes de cada fase. Prófase. Os cromossomos vão se condensar. Cada cromossomo vai assumir o formato de duas cromátides, unidas pelo centrômero, e aí vai aparecer o cinetócoro. Então, vamos lá, ó.
Lembra que cada uma aqui, cada uma dessas partes são chamadas de cromátides. Elas estão ligadas pelo centrômero, tá? Que não necessariamente precisa ficar no centro do cromossomo, tá? Existem 4 possibilidades que vocês já estudaram de centrômeros. Então, o que caracteriza aqui é que é uma estrutura que liga as cromátides, tá? Não importa se ele está no centro ou se ele está mais para cima, não importa. E ocorre a formação do cinetócoro, que eu falei para vocês, que é essa estrutura do lado do centrômero. E é daqui que partem as fibras de fuso, tá? Essas fibras de fuso que são microtúbulos, tá? Então, são feitos ali, é uma estrutura proteica, né? E então, essa é a ligação que eu falei para vocês, que aí vai ligar lá nos polos. Os centríolos, eles vão se deslocar para os polos opostos da célula. Então, isso vai acontecer aqui na prófase. Inicia-se a formação do fuso acromático, que são as fibras de fuso. E acontece a formação do áster. Esse áster é formado ao redor dos centríolos. E esse áster com os centríolos, essa junção aqui é chamada de centrosomo. A carioteca vai desorganizar-se, ela vai desaparecer. E o nucleolo também vai desaparecer. Então, tudo isso vai acontecer na prófase. Então, olha aqui. Você tem a célula, aí aqui, ó, formação do áster em volta dos centríolos. Esses centríolos estão duplicados, tá vendo? Então, agora são 4, porque normalmente tem 2 por célula. Então, aqui é o áster. Esse conjunto de áster com centríolo é chamado de centrosomo. Essas são as fibras de fuso e eles estão indo para os polos. Até chegar no final da prófase, eles já estão, cada conjunto desse de centrosomo, cada um vai estar num polo. Aí aqui você já tem a formação de cromátides, né? Aí o centrômero está aqui no meio e no caso o cinetócoro do lado. Aqui é um nucleolo que vai desaparecer e aqui está mostrando que a carioteca está se quebrando, tá vendo? Que a carioteca é a membrana nuclear, né? Ela vai se quebrando aqui e vai desaparecer. Então, no microscópio, daria para ver dessa forma. A metáfase. Vai acontecer a ligação dos centrômeros às fibras de fuso, tá? O deslocamento e a disposição dos cromossomos vão estar na placa equatorial, que é chamada também de placa metafásica da célula. Eles vão ficar no centro da célula, bem condensados. Essa fase de metáfase é uma fase máxima de condensação dos cromossomos. Então, como eles estão todos no centro, é a fase em que se faz o cariótipo. Lembra que o cariótipo é aquele exame para ver tipos de cromossomos, quantidade, as formas, enfim. Um exame para saber, para detectar se tem alguma doença cromossômica, por exemplo, é feito esse exame, né? E para se fazer esse exame, o que acontece? Esses cromossomos têm que estar todos juntos para que possa organizar na forma de um cariótipo. Então, é colocada uma substância em laboratório, quando tiver nessa fase aqui da metáfase, uma substância chamada colchicina, que mantém esses cromossomos ali condensados e não deixa que as cromátides se separem, que seria a próxima fase, que é a anáfase. Então, por isso que o cariótipo tem que ser feito no máximo de condensação de cromossomos, então tem que ser feito na metáfase. Então, assim, olha, tá vendo que aqui você já não vê mais núcleo. Aqui já é a célula, porque
a carioteca se desintegrou lá na fase anterior. Então, aqui, ó, tem a ligação das fibras de fuso aqui no cinetócoro, que está aqui do lado do centrômero. Então, tá tudo muito bem certinho, ligado, porque a próxima fase vai ocorrer a separação. Então, isso que é a placa metafásica, que é quando eles estão bem no centro da célula e totalmente condensados. Tudo bem? Então, isso é o que caracteriza a metáfase. No microscópio se vê dessa forma. A anáfase vai acontecer o encurtamento das fibras de fuso, a duplicação do centrômero, porque tem um centrômero para duas cromátides. Como essas cromátides vão se separar, então tem que duplicar o centrômero. Cada uma vai para o polo com um centrômero, tá? Então, ocorre a separação das cromátides irmãs e agora vai ter a formação de cromossomos irmãos, que vai migrar para os polos opostos da célula. E vai iniciar-se a descondensação dos cromossomos. Então, olha aqui. Aqui é o encurtamento do fuso, tá? Lembra que a fase anterior estava tudo aqui no centro. Então, duplicou-se o centrômero, ó, um centrômero aqui, outro aqui. E as duas cromátides que estavam juntas vão se separar. Cada uma vai para um polo da célula, tá? Então, por isso que encurta o fuso aqui, certo? Porque aí ele vai se quebrar aqui e cada conjunto desse foi para um polo. Antes, elas eram chamadas de cromátides irmãs porque elas estavam ligadas no mesmo cromossomo. A partir do momento que elas se separaram, não tem mais o nome de cromátide, e sim de cromossomo irmão. Então, isso é um cromossomo irmão e isso é outro cromossomo irmão, tá? Muda o nome aqui. E no microscópio dá para ver dessa forma. Então, essa é a anáfase. E por último vem a telófase, que vai voltar tudo ao que era. Vai reaparecer a carioteca, que é a membrana nuclear, e o nucleolo. Vai desaparecer o áster, que está em volta do centríolo, e vai desaparecer o fuso acromático. Vai descondensar totalmente os cromossomos. Eles vão perder aquela forma lá de que tinha duas cromátides, já não tem mais, né? Porque também já foi separado em cromossomo irmão na fase anterior. Então, aqui, ó, você tem a reorganização da carioteca, vai aparecer o nucleolo novamente, as fibras de fuso já desapareceram, aqui já vai desaparecendo o áster, tá? E eles descondensaram, ó. Aqui já são cromossomos irmãos, né? E no microscópio dá para ver dessa forma. Aí acontece a citocinese, que é a divisão do citoplasma. Até agora, pessoal, nós chamamos de cariocinese, que é a divisão do núcleo. Aí terminou, vai acontecer a divisão do citoplasma para poder formar duas células, tá? Essa divisão ela pode ser chamada de centrípeta quando é uma célula animal e centrífuga quando é uma célula vegetal. Então, olha aqui, o que é isso? Centrípeta é quando acontece um estrangulamento. Então, essa divisão vai acontecer de fora para dentro. Isso é característico de célula animal. Então, ela vai formar duas células filhas idênticas à inicial, tá? Então, isso que é uma citocinese centrípeta, aconteceu de fora para dentro. No caso da vegetal, é uma citocinese centrífuga. Por quê? Porque vai acontecer de dentro para fora. Então, é formada uma paredinha aqui, que é chamada de lamela. Quem forma essa paredinha é o complexo golgiense, tá? E
Depois dessa paredinha formada, ocorre a separação das duas células. Então, a separação ocorreu de dentro para fora, tá? Por que não acontece o estrangulamento na vegetal? Porque ela tem a parede celular que é rígida, que é feita de celulose. Então, ela não consegue estrangular aqui por fora. Então, a separação ocorre de dentro para fora, tá? Essa é a diferença, tá? Todas as fases na vegetal são as mesmas da animal. A diferença, pessoal, é que a vegetal faz essa citocinese diferente, tá? De dentro para fora, e elas não têm centríolos. Se elas não têm centríolos, elas também não têm o áster, ou seja, aquele centrosomo todo que acontece aqui nos polos da célula, a vegetal não tem. Então, ela é uma célula que tem essas diferenças aí, comparando com a animal. Ela é chamada de anastral por não ter o áster, tá? Então, ela não tem o centrosomo, que é o centríolo com o áster, e a separação do citoplasma é feita de dentro para fora e não de fora para dentro. Essa é a diferença. O restante, as fases são iguais, acontece tudo a mesma coisa, tá? Bom, pessoal, eu coloquei agora aqui no final da nossa aula um pequeno vídeo que eu acho que facilita para vocês entenderem, porque essa parte de divisão celular é importante vocês entenderem os desenhos, tá? Então, eu acho que com o vídeo facilita aí para vocês, tá? E na próxima aula eu explico meiose e a gente finaliza a divisão celular, tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Um adulto é feito de aproximadamente 100 trilhões de células, ainda que todos tenhamos começado a partir de uma única célula. Para crescer, se desenvolver e reparar danos teciduais, nós dependemos da divisão celular. Em células eucarióticas, esse processo se dá por uma série de eventos bem orquestrados, chamado mitose. Todos os dias, nossos corpos precisam produzir milhões de células na pele para substituir aquelas perdidas normalmente. Cada uma dessas células precisa ter um conjunto completo de todo o material genético. Antes da divisão celular, em que uma célula se divide em duas células idênticas, o DNA precisa ser replicado de maneira que cada célula filha receba uma cópia exata. Após a replicação do DNA, os cromossomos começam a se condensar dentro do núcleo. O DNA condensa se enrolando ao redor de proteínas nucleares chamadas histonas, formando os nucleossomos. Essa estrutura, como um colar de contas, é chamada de cromatina. À medida que a célula se prepara para a divisão, a cromatina se condensa ainda mais, encurtando e condensando o cromossomo. Os cromossomos replicados são chamados cromátides irmãs. A replicação do DNA e a formação das cromátides irmãs é uma parte do ciclo celular. Para se preparar para a divisão, a célula passa pela intérfase, que pode ser dividida em 3 fases distintas. Durante a fase G1, ou intervalo 1, todas as organelas e componentes citoplasmáticos, incluindo centríolos em células animais, são replicados. Assim, durante a fase S, ou de síntese, o DNA é replicado. Finalmente, durante a fase G2, ou intervalo 2, todas as enzimas necessárias para o processo de divisão celular são produzidas. A maioria das células eucarióticas passa boa parte do tempo em intérfase e um período muito curto de fato em divisão celular, a mitose. A célula agora está pronta para fazer a mitose, que consiste em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Durante a prófase, os cromossomos condensam e se tornam visíveis, como 2 cromátides irmãs mantidas juntas pelo centrômero. O citoesqueleto se desfaz à medida que o fuso mitótico começa a se formar. Em células animais, o centríolo exerce um papel importante na distribuição dos cromossomos na divisão celular. Os centríolos migram para polos opostos da célula e estabelecem uma ponte de microtúbulos chamado de fuso mitótico,
e a carioteca se desfaz. Próximo ao fim da prófase, os cromossomos se ligam por proteínas nos seus centrômeros, chamado de cinetócoro, aos microtúbulos de cada polo, movendo os cromossomos em direção ao equador da célula. Durante a metáfase, todos os cromossomos estão alinhados no equador da célula, chamada de placa metafásica. A anáfase começa pela degradação das proteínas que prendem as cromátides irmãs, liberando os cromossomos individuais. Os cromossomos agora livres são puxados por seus cinetócoros para os polos opostos da célula. Na telófase, um sulco de clivagem se forma no centro da célula. Esta indentação é feita por um anel de constrição de filamentos de actina que percorre toda a célula por dentro. Os cromossomos se juntam em polos opostos à célula e começam a descondensar à medida que o envelope nuclear começa a se refazer. O fuso mitótico se desfaz e os microtúbulos são despolimerizados em monômeros de tubulina, que podem então ser usados para refazer o citoesqueleto das novas células filhas. Em células animais, a citocinese completa a divisão celular por estender o sulco de clivagem até a completa separação das duas células filhas. Como as paredes celulares das células de plantas não podem ser constritas pelas fibras de actina, um conjunto de vesículas forma uma membrana celular chamada de placa celular. Assim como células animais, a citocinese finaliza a divisão do citoplasma entre as duas células filhas idênticas. Durante o ciclo celular, alguns pontos de checagem existem para garantir que o processo esteja ocorrendo sem erros, e caso contrário, o ciclo celular irá parar para checar esses erros e corrigi-los, ou possivelmente inibir que essa célula continue a divisão celular. O primeiro ponto de checagem ocorre em G1/S e é considerado o ponto de checagem primário em que a célula continua ou para o processo de divisão. Sinais externos e fatores de crescimento podem influenciar o ciclo celular antes ou durante este ponto de checagem crítico. O ponto de checagem G2/M permite à célula que passou com sucesso pelas 3 fases da intérfase que comece a mitose. O último ponto de checagem é o ponto de checagem do fuso, que garante que todos os cromossomos tenham se ligado às fibras do fuso em preparação para a anáfase. Fatores de crescimento, o tamanho da célula e o estado nutricional da célula são fatores que contribuem para a regulação do ciclo celular, para que apenas algumas células se dividam no tempo apropriado. Uma vez que todos os pontos de checagem passem, a célula está liberada para se dividir. Da intérfase à citocinese, todo o processo de divisão celular dura entre 10 e 20 horas, em média, em células animais e vegetais. Dependendo da natureza e uso dessa célula, a divisão celular ocorre em diferentes frequências. Em humanos, as células da pele têm uma alta taxa de renovação, devido ao gasto do dia a dia, e passam por mitose muito frequentemente, enquanto outras células, como os neurônios e músculos de um adulto, raramente se dividem. A exatidão da mitose, assim como a consistência dos pontos de checagem durante a intérfase, garantem que a maioria das células em organismos eucarióticos produzam cópias exatas de si mesmas. Esse processo permite o crescimento e reparo necessários para a fisiologia como um todo, assim como para a vida.